Fala, meus amigos rubro-negros, minhas amigas rubro-negras, todos que acompanham aqui o nosso programa Café com Leão. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente bate ponto com Café com Leão, com noticiário completo, exclusivo, aqui falando do Vitória. Vamos fazer hoje o tier list? Bora, velho. Vai ser massa. Como que funciona? A gente vai pegar os times do Campeonato Brasileiro. Título. Quem briga por título? Quem briga por Libertadores, por Sul-Americana, rebaixamento? Vamos fazer essa lista aqui. Vou pedir sua ajuda aí nos comentários, tá? Então, eu vou falar rapidinho aqui as informações que precisam ser faladas e a gente entra aqui nessa tier list. Acho que vai ser legal pra caramba essa brincadeira. Valeu, gente? Então, no oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos, Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui na Bet da Sorte. Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Passa lá, procura o Marcelo Nunes para fazer o seu orçamento. Já deixou seu like? De graça, pô. Hoje bate 70 mil. Hoje bate 70 mil inscritos, hein? Tô na fé. Vamos lá, você que não é inscrito, fortalece com a gente. Eu quero colocar aqui a tabela do Campeonato Baiano atualizada. Todos os times já têm 2 jogos. Vamos lá, Bahia e Barcelona lideram com 6 pontos, seguido do Porto, que é o próximo adversário do Vitória, 4 pontos. Galícia, rapaz, 3 pontos. E o Vitória é o 5º colocado com 2 pontos, tá? O restante dos times todos tem 1 ponto. Então, esse é o Campeonato Baiano. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Natan Mendes, lateral direito, a gente já vem falando há alguns dias, tem previsão de chegar em Salvador entre hoje e amanhã. Vai assinar com Vitória por empréstimo, contrato aí de 1 ano. Então o jogador, aquela coisa, só falta assinar e passar aí pelos exames médicos. Outro atleta que está bem encaminhado para chegar no Vitória é o do atacante David. O jogador vai vir em definitivo, contrato de 3 anos. É longo esse contrato, viu? É chão, viu? Meu amigo, o jogador tem 30 anos, mais 3, 33. Tá dentro? Acho que tá. Mas, tipo assim, o David, depois que ele saiu do Vitória lá em 2017, ele conseguiu jogar em um nível bacana no Fortaleza, 2 temporadas, 2020 e 2021. Sofreu lesão em, se eu não me engano, setembro de 2024. E esse ano foi reserva do Vasco. Que coisa, né? Vitória vende o jogador, já falei sobre isso, para o Cruzeiro. Até hoje o Cruzeiro não paga. Não vou mais falar sobre isso, não, que isso me deixa com a revolta, meu amigo. Eu vou entrar em outra questão aqui do vídeo que eu não quero entrar. Mas o que tá pegando aí? O jogador tem uma pendência com o Vasco de luvas, valor de R$1 milhão. Então eles estão tentando resolver isso lá com o Vasco da Gama, para vir aqui assinar com Vitória, tá? E que isso aí não vai ser nenhum tipo de empecilho, impedimento. O Vasco tem que pagar e ponto final. Então o David deve chegar a Salvador nos próximos dias. Outro atleta que está encaminhado com Vitória, faltando apenas questão de assinatura de contrato e passar por exames médicos, é o do volante Emanuel Martínez. Ok, gente? O jogador já rescindiu o contrato com o Fortaleza, está livre e deve assinar com Vitória por 2 temporadas. Jogador também aguardado em Salvador aí no final de semana. E aí ontem, não vou falar com o que eu falei, né? Mas aí eu perguntei, aí vem mais alguém até a estreia aí do Campeonato Brasileiro? Aí a pessoa me disse assim, tudo indica que sim, que vem mais contratações. Falei até as posições, né? Não, calma, vamos com calma. Mas é um zagueiro, canhoto, Vitória tá buscando, e mais um jogador ali para o setor ofensivo, tá, gente?
Então a ideia é que esses atletas também cheguem aí nos próximos dias no Vitória, antes de estrear no Campeonato Brasileiro, dia 28, contra a equipe do Remo. Beleza? Então essas são as informações de mercado da bola para você, torcedor rubro-negro, no oferecimento de Expertise, consultoria de empréstimos consignados, também Vilas Embalagens, passa na Vilas, lá você tem 10% de desconto. E Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na calçada. Pensou em borracha, tudo em artefato de borracha, só tem lá, viu? Rua Barão de Cotegipe, na calçada. Agora eu quero fazer a tier list com vocês. Ah não, gente, pera aí rapidinho. Ontem nós trouxemos alguns jogadores, né, que integrariam esse time de disputa do Campeonato Baiano, jogadores da Copinha, e hoje a Ascom divulgou a lista completa. Então vamos lá: Ezequiel, goleiro; Buiú, lateral direito; Nico, volante; Alejandro Almaraz, meia; Jean, lateral direito; Luiz Alcélio, volante; Cauã Vitor, lateral esquerdo; Cauã Farias, volante; Emanuel, centroavante; e Igor Luan, atacante. Beleza? Bom, agora sim vamos fazer aqui a nossa tier list. Vai dar polêmica, viu, essa tier list, viu? Oh, meu Deus do céu. Me critique não, gente. Só deixe sua opinião aí, que tá tudo certo. Mas antes falar também rapidinho da Novon. Novon.com.br, e tem produtos novos, tá, gente? Pode acessar também Novon, Amazon e Mercado Livre. Quem briga por título no Campeonato Brasileiro? Quero colocar aqui, ó, a relação de todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro 2026. Quem aí briga por título vai ser sem clubismo, tá? Ó, gente, para mim o cenário mais tranquilo de falar é quem briga por título. Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro. Não tem a menor possibilidade de você colocar outra equipe nessa perspectiva de brigar por título. Então, pode acontecer alguma surpresa no meio do caminho, alguém surpreender? Pode, futebol prega essas coisas. Mas vai ficar aí. Então, definido. Título para mim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Libertadores. Libertadores e pré-libertadores, tá? Quem é que briga aí dos 20 clubes por Libertadores e por pré-Libertadores? Isso na minha opinião, tá? Eu vejo o Fluminense nessa briga. Eu vejo o Corinthians nessa briga. Eu vejo o nosso rival, o Bahia, nessa briga. Eu vejo de novo o Mirassol nessa briga. Porque o trabalho vai continuar, tá encaixado com o treinador. E assim, gente, eu acredito que quando começou esse planejamento do Mirassol, a diretoria armou ali o time que deu para armar, e eu tenho certeza que eles não esperavam que o Mirassol ia brigar lá em cima. Então, na minha opinião, o planejamento foi pura sorte. Se você pegar o nível das contratações que eles fizeram lá no ano passado, ninguém imaginaria que o Mirassol pudesse fazer a campanha que fez. Agora, quando começou, a forma que o time começou a jogar, a forma que o time disputava, aí não foi sorte. Ganhava com justiça, jogava bola, ganhava dentro de campo. Então é só para não misturar aqui as coisas, porque as pessoas pegam um comentário meu lá de trás e falam: ah, você passou o ano inteiro dizendo que foi sorte. Sorte no planejamento da diretoria, não no futebol apresentado dentro de campo, que é um futebol realmente que convence, não é mesmo? Então, e o Botafogo, tá? Então, fechando essa lista nossa aí de Libertadores e pré-Libertadores, fica assim: Fluminense, Corinthians, Mirassol, Bahia e Botafogo. Não sei se você concorda ou se você discorda. Agora, é aquela coisa, né? Eu vou falar agora dos times da Sul-Americana, mas quem tiver ali bem colocado para a Sul-Americana pode, em algum momento, também beliscar talvez uma pré-Libertadores.
Eu acho que isso não é impossível nem tão difícil de acontecer. Então, quem seriam os times, na minha opinião, que vão brigar aí por Sul-Americana? Eu colocaria o Vasco, colocaria o Grêmio, colocaria o Atlético Mineiro. Esse time do Atlético e o time do Grêmio são times que eu não confio. O time do Vasco também tem muitos problemas. O RB, eu poderia até colocar o RB por Libertadores, tá? Poderia até colocar, que eu acho que tem um time arrumado. Mas eu vou manter aqui na Sul-Americana. Acho que o Santos também, acho que o Santos terminou bem o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que vai brigar para Sul-Americana e sem clubismo nenhum, eu colocaria o Vitória brigando aí por uma Sul-Americana. Então, os meus times aí que vão brigar para Sul-Americana são esses aí: Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, RB Bragantino, Santos e Vitória. Para mim, as perspectivas sul-americanas são essas, tá? Agora, falando de rebaixamento, vai entrar todos que sobraram aí. E tem dois grandes. Tem dois grandes, mas eu acho que eles estão num momento muito complicado. Eu acho que eles vão descer. Tô falando de perspectiva, né? Não tô falando de bola rolando. Bola rolando, a gente vai ver o que vai acontecer com todos os clubes. Estou falando de perspectiva. Então, o Atlético Paranaense, para mim, não vejo que eles fizeram contratações que pudessem provar que eles poderiam brigar por outra coisa. A Chapecoense, eu acho que é um sério candidato ao rebaixamento. O Curitiba, apesar de algumas, talvez uma ou outra peça interessante que foi contratado, o Breno Lopes, por exemplo, né, que foi anunciado, inclusive, acho que ontem, de forma oficial pelo Curitiba. Mas também fizeram outras contratações que, sabe, o Willian Oliveira. Então é complicado você projetar alguma coisa para esse time do Curitiba, entendeu, gente? Remo, pega as contratações do Remo, né? Tudo bem, pode ter lá um Pikachu. Acho que fecharam agora com o Zé Wellison. Vou até fazer um shortzinho sobre isso depois e pedir sua opinião, tá? Mas o Remo, apesar de ter muitas contratações, acho difícil. Acho difícil. E eu colocaria também aí o São Paulo, pela crise administrativa, financeira, que atravessa o clube, momento dificílimo São Paulo vive. Então eu colocaria o São Paulo dessa briga para escapar, né, para se livrar do rebaixamento. E colocaria também a equipe do Internacional. Eu colocaria a equipe do Internacional, terminou o campeonato muito mal, time muito ruim. Não vejo tantas perspectivas assim no Inter para virar essa chave. Aí o torcedor pode falar: ah, mas você vai e coloca o Vitória lá na Sul-Americana. Por quê? O que eu estou analisando colocando o Vitória na Sul-Americana? Eu estou analisando sequência de trabalho. Elenco já conhece a forma do Jair Ventura jogar. Elenco esse que o Vitória conseguiu renovar com 95% das peças. Só quem saiu foi o Willian Oliveira, que ainda assim era muito questionado. Cáceres, que era muito questionado. E a perda mais relevante foi o do Lucas Halter. Mas o Vitória conseguiu, acredito que repor lateral direita, volante, agora com Manuel Martínez. Para mim, bota o Willian Oliveira no bolso. Agora precisa jogar o que sabe jogar. E na zaga é uma incógnita com o Richelli, mas está vindo outro zagueiro também, que pode ser que supra aí essa necessidade, essa saída do Lucas Halter. E o aproveitamento de Jair Ventura, de 55%. Então eu acho que o Vitória terminou razoavelmente bem, um time já testado, pelo menos, na Série A, coisa que esses aqui, a maioria, não foram. Vão se testar. O Remo, por exemplo, tem décadas sem jogar a Série A. Vai ter que se readaptar, né? O próprio Curitiba já tem 2, 3 temporadas sem Série A. Chapecoense também.
Então, são equipes que vão ter que se readaptar a uma competição de um nível mais alto. Então, por isso eu coloquei eles ali na zona de rebaixamento, mas nada aqui está engessado. O futebol é dentro de campo. O Ceará provou o campeonato inteiro, mesmo certo como rebaixado, acabou caindo, mas caiu na última rodada. Se segurou o campeonato inteiro, cara. Mirassol a mesma coisa e por aí vai. Pro Vitória, todo mundo dizia que ia cair. E o Vitória não caiu. Então, falar é fácil, né? Dentro de campo é que a coisa acontece. Mas essa é a minha expectativa da minha tier list para o Campeonato Brasileiro. Não sei se você concorda, se você discorda. Queria muito saber a sua opinião, torcedor rubro-negro, tá certo? Então era esse o nosso programa de hoje, gente. Espero que tenha gostado e nos vemos aí a qualquer momento durante o dia falando mais do Esporte Clube Vitória. Um abraço, amigos. Tchau. B3 Estúdios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Estúdios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa. Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.